rostinhos novos nessa noite, né? Isso é muito bom. Visitante também. Visitante? Então vocês são muito bem-vindos, espero que a aula hoje o Espírito Santo possa tocar nos corações e falar verdadeiramente nos corações, porque eu sou um mero instrumento aqui, né, na presença de Deus. Bom, a aula hoje, ela a gente dando sequência, né? A gente está fazendo uma sequência do livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre o capítulo 8 hoje. São 13 versículos só, o capítulo 8, um capítulo curto. Ele é a sequência dos eventos que já vem acontecendo. Então, para quem fica alternando, né, a vida, eu achei um esqueminha na internet que vai ajudar bem a gente a meio que situar onde a gente está, tá? O tema da aula de hoje as trombetas começaram a tocar, não é? A gente começa a ver as trombetas. E aí, para ver se ajuda, pode ser que mais atrapalhe do que ajuda. Então, o que eu quero mostrar aqui com esse esqueminha? No capítulo 7, nós começamos a ver os selos. São 7 selos. Tá? Os selos, eles foram abertos em 4 etapas primeiras, que representavam os cavaleiros, os cavalos com seus cavaleiros. Tudo isso era uma demonstração da ira de Deus para os ímpios em função da perseguição que eles promoviam à igreja. E quando a gente fala da ira de Deus nesses 4 selos, a igreja também sofre as consequências desses cavaleiros. Então, o cavalo vermelho, guerra, sangue, a igreja passa por esse sofrimento. Porém, a igreja é preservada. Deus fortifica a igreja e atravessa isso. Quando a gente chega no 5º selo, que são as almas embaixo do altar, e o 6º selo, que a abertura dele provoca todo um abalo cósmico, o céu sendo enrolado e o homem se deparando realmente face a face com o seu Criador, a gente tem um intervalo. E aí no capítulo 7, né, capítulo 6, no capítulo 7 a gente falou sobre as glórias da igreja na glória. Então, ou seja, entre a abertura do 7, entre o 6 e a abertura do 7, nós falamos sobre esse intervalo aqui que é os 4 ventos, né, os anjos segurando os 4 ventos da ira de Deus, para que os santos fossem selados. Porque aí sim, com a abertura do 7º selo, veria mais uma série de 7. A abertura do 7º selo, ele inicia uma série de outros 7 acontecimentos, que são o toque das 7 trombetas. Então a gente vai ver hoje as primeiras 4 trombetas que estão no capítulo 8 de Apocalipse. Então, para a gente não se perder, o que é isso? A gente estava vendo selo, agora é trombeta. Mas eu acho que isso aqui fica mais claro para situar a gente. Então, as 7 trombetas, elas acontecem a partir da abertura do 7º selo, e aí vai culminar na abertura, no toque da 7ª trombeta. Quando tocar a 7ª trombeta, nós vamos falar sobre 7 taças. Então, as coisas vão se encaminhando. Então, calma, e não acaba assim fácil não. Mas eu quero que vocês entendam o raciocínio e o racional. Então, a gente hoje fala sobre as 4 primeiras trombetas, e a gente vai entender porque essas 4 primeiras elas estão especificamente no capítulo 8. No capítulo 9, a gente vai ver sobre as 5 e as 6. Até abrir a 7ª, vai ser lá no capítulo 10 e 11, há um interlúdio entre esse tempo aqui. Também, como foi no selos, há um intervalo. A gente vai abrir o 7º trombeta. Então, vamos lá. Eu ver se eu consigo agora fechar o raciocínio da introdução da aula de hoje. Então, assim como os selos abriram 4 com a ira de Deus aos ímpios que perseguiam a igreja, as 4 trombetas também representam a ira de Deus aos ímpios, sem atingir a igreja. Dessa vez, a igreja está selada. O juízo de Deus não atinge a igreja.
não atinge os crentes. E por alguns motivos. Lembra que na última aula nós combinamos que dentro das 3 correntes de interpretação do arrebatamento ou da grande tribulação, tem uma corrente que acha que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, então ela realmente não sofre nenhuma consequência do ser. Tem uma corrente que acha que a igreja chega ao meio da grande tribulação e aí ela sofre parte do que acontece aqui, nessas revelações. Aqui aconteceria mais ou menos nos primeiros 1 ano e 8 meses a 2 anos, no período dos 3 meses da grande tribulação, e o final viria aqui. Então a igreja não sofreria fisicamente, mas presenciaria esses eventos. E tem uma corrente que fala que não tem arrebatamento mesmo, é só a segunda vinda, que é anunciada exatamente com a abertura da 7ª trombeta, e a igreja passaria todo o período da grande tribulação. Está claro? Ficou claro? Acho que deu para entender e para a gente situar. Tá? Então vamos lá. Tanto o selo quanto as trombetas, eles nos levam para o fim dos tempos. Os dois nos levam para o mesmo lugar, para o fim dos tempos. O 6º selo, ele fala de catástrofe cósmica, como eu falei, que é o que vai anunciar a vinda de Cristo, enquanto que a 7ª trombeta vai de fato anunciar a vinda de Cristo. E a gente só vai ver isso no capítulo 11 de Apocalipse, lá no versículo 5, quando ele diz assim, ó, de maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. Quando o 7º anjo tocou, foram ouvidas as vozes celestiais dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então lá no capítulo 11, a gente vai ver a abertura do 7º selo. E aí aparece, aí começa um monte de eventos, tá? Então, para mim, nesse primeiro momento, eu queria que os irmãos fixassem isso. Os selos, a ira de Deus, desde a assunção de Cristo até a sua segunda vinda, na figura dos cavaleiros, e a igreja inserida nesse contexto. As 4 trombetas, a ira de Deus, exclusivamente com os ímpios, a igreja preservada, selada, protegida disso, por conta e existe uma razão porque Deus está aplicando a ira dele à humanidade, tá? Então, a gente vai entrar, agora a gente começa a entrar na aula, a partir do versículo 1, e o versículo 1 do capítulo 8 ele diz assim, e quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. E o silêncio ele pode representar 2 verdades. A primeira verdade, o céu fica em silêncio para ouvir a oração dos santos. Essa é a primeira verdade que a gente tira do Apocalipse. Veja bem, o céu é um lugar de festa. A gente prega, anuncia que quando uma alma se converte a Cristo, há festa no céu. Você não pode tentar raciocinar isso de maneira lógica, porque você imagina um mundo que tem 24 horas de atividade, porque se aqui são 8 e 10 da noite, lá na Austrália é 8 e 10 da manhã, então o mundo inteiro está em atividade. O tempo inteiro você tem pessoas se convertendo a Cristo. Então, o céu está o tempo inteiro em festa. Então, você não consegue entender essa lógica. E não cabe a nós entendermos isso. A gente não precisa aceitar. A mesma coisa acontece quando um santo ora. Quando você ora, o céu silencia para ouvir a sua voz. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o juízo de Deus, na forma das trombetas, ela vem para responder à oração dos santos. Então, essa é a primeira verdade. E nós vamos entender esse processo, né? Então, eu enfatizei isso. E a segunda verdade é: o céu ele fica em silêncio, com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Aqui é outra verdade. Ou seja, até aqui, se a gente vem analisando tudo que a gente já estudou, o céu ele vem sempre em festa, em adoração, louvor, etc. Quando abre-se o 7º selo, o céu também fica em silêncio, porque os seres celestiais começam a contemplar a ira que Deus vai derramar sobre a humanidade. E aí, irmãos,
não há alegria no sofrimento do ímpio ou não, na morte. Não faz sentido, seria eu acho que seria até antiético o céu em festa com a humanidade sendo dizimada. E por cumprimento de promessa, por atender a oração dos santos. Então, o silêncio que acontece no céu, ele é tanto para que as orações sejam ouvidas, porque elas precisam ser coletadas no incensário que vai ser levado ao altar e apresentado a Deus, como também um suspenso das terríveis coisas que desceriam sobre a terra. E estamos falando de juízos prévios, nós vamos estudar as quatro trombetas hoje. E coisas piores virão depois, no decorrer do nosso estudo. Então, o silêncio é a terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. E aqui, eu gostaria mais de enfatizar, que eu acho que é o momento oportuno, o valor, o grande valor que tem as orações feitas pelos santos, porque isso está no capítulo 8, no versículo 3 a 5. Ele diz: E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia na mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Então nós temos aqui 3 versículos sequenciais que dão muito ênfase ao poder que a oração dos santos tem. Então, eu acabei trazendo esses tópicos, são 4. O valor que tem a oração dos santos. Primeiro, a oração dos santos sobe aos céus. Então, é preciso sabermos isso e termos isso muito claro. Quando a gente ora, a nossa oração sobe aos céus. A nossa oração, ela não é um ritual meditativo. Ela não é um exercício espiritual de meditação para que eu acalme, relaxe. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E ela só tem efeitos porque ela é ouvida. Ela alcança as regiões celestiais. A gente nunca pode achar que orar é simplesmente um hábito ou um costume ou um ritual, uma liturgia que um pastor resolveu implementar na igreja. Ou que, porque somos igreja, é papel do pastor ficar dizendo de maneira vazia: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, precisamos ter consciência que quando oramos, a nossa oração chega aos céus. Glória a Deus. Temos que sair com isso muito claro na nossa mente hoje. Porque a gente só sabe disso por conta das revelações do Apocalipse. Isso é uma revelação. A gente estima, muita gente tem muito tempo de igreja, mas é importante que a gente não esqueça isso. As nossas orações alcançam os céus. Elas sobem até os céus. O segundo tópico é que as orações do justo, ou dos santos, provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. E aqui é onde está o X da questão. Biano, Oi, meu filho. sobre o tema da oração, em 2012, eu morava em Fortaleza. E eu estava ajoelhado porque eu ia fazer uma apresentação na fábrica, que eu estava muito tenso. Eu não tinha dormido bem, estava muito tenso para fazer aquela apresentação, era uma visita, e meu coração estava muito apertado, angustiado, com medo de sair alguma coisa errada, Eu coloquei meu joelho no chão, comecei a orar, e falei com Deus. Falei: Deus, eu sei que o Senhor me ouve. E eu falei exatamente isso que você recitou aí agora. A oração do justo pode muito seus efeitos. E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu te peço, Pai, me dá um sinal que vai dar tudo certo. O Senhor está ouvindo que vai dar tudo certo. Eu peguei o carro, saí para ir para a fábrica, era umas 6 horas da manhã, e no meio do caminho meu celular toca. E o meu celular tocou, o irmão me ligou e falou assim: meu irmão, Deus me mostrou você orando pela manhã e falando com Ele. E Ele está te dizendo agora: vai que eu sou contigo e vai dar tudo certo. Eu comecei a chorar no meio do caminho, na estrada.
Falei, irmão Antônio Augusto, glória a Deus pela tua vida. Eu pedi um sinal, Deus me inquietou e me mostrou você na cama orando, falando com ele, vai que eu sou contigo. Então, a oração, queridos, ela tem esse efeito sim, e Deus está nos ouvindo. As orações provocam o juízo de Deus. O incensário que leva as orações até o altar é o mesmo incensário que colhe fogo do altar e derrama a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus sobre a terra é uma resposta de Deus à oração dos santos. A gente pode comparar as trombetas às pragas do Egito. As pragas que vieram do Egito para libertar o povo é uma resposta de Deus às orações feitas pelo seu povo que estava escravizado. Então, o juízo de Deus nessas 7 trombetas é uma resposta à oração dos santos em função do sofrimento que eles sofreram, provocado pela perseguição dos ímpios. Então, o próprio Jesus Cristo, ele cita isso em Lucas, no capítulo 18, no versículo 7 e 8, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. A igreja que ora é uma igreja que faz história. A igreja que ora, ela muda acontecimentos. A igreja que ora provoca transformações. A igreja que ora muda sentidos. A igreja que ora confunde sábios. A igreja que ora provoca o inexplicável. Porque a oração, irmão, ela está diante do trono. O altar está em frente ao trono. Trono e altar estão trabalhando juntos. No momento em que eu oro, o céu faz silêncio para ouvir a minha súplica, o meu pedido. Então a ira de Deus, ele vem como juízo em resposta à oração dos santos. Terceiro, que é exatamente isso que eu estava entrando agora. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem ao altar, elas chegam ao trono. As orações não sobem ao altar, lá elas são queimadas. A fumaça, o cheiro, Deus cheira a fumaça que são geradas pelas nossas orações, que são incensos, perfumes. Então eles estão ao trono. Orar não é brincadeira, orar é algo sério. Toda vez que nós oramos, nós nos unimos a Deus num processo de aperfeiçoamento moral da humanidade. A humanidade jaz na imoralidade. Eles não têm mais ética, eles não têm mais comportamento. Existe um povo nessa terra que ainda preza pela moral, pelo que é correto, pelo que é certo. A igreja. E a igreja, quando ora, ela se une a Deus nesse propósito, e ainda manter vivo um pouco de moralidade, um pouco de decência naquilo que foi a criação de Deus, até que um Deus retorne, retire esse povo e aplique seu juízo. Esse é o poder que a oração tem. Então, orar é extremamente sério. Orar não é simplesmente uma coisa, eu vou orar porque disseram que para mim. Não, tenha consciência disso. E quando você ora, você acessa a sala do trono. Porque a sua oração está diante do altar, que está diante do trono. As duas coisas são concomitantes. Amém? E o último ponto, aí já mais relacionado ao nosso tempo, as orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. Isso é importante, porque dá a impressão, lá quando a gente fala do selo, do quinto selo, que os mártires estão embaixo do altar. Olha que interessante, eu falei isso, acho que na aula do quinto selo, que o altar ele representa a adoração, então, através do incenso e também o sacrifício, né? As almas estão embaixo do altar do sacrifício, clamando por justiça. Mas são só essas orações que estão representadas aqui? Não, a oração de todos os santos, ou seja, é algo universal. Não é só algo que acontece, ou as orações não são ouvidas só por aqueles que já morreram e deram a sua vida em troca da defesa do Evangelho e da propagação do Evangelho. Mas todas as orações, ela é universal. Todas as orações, elas contemplam, estão diante do altar de Deus, queimando no altar de Deus, diante do trono. Amém? Então eu queria deixar isso muito claro. Os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta à oração dos santos. O
próximo tópico é que, no versículo 6, as trombetas se preparam para tocar. Então, o versículo 6 ele diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para soá-las. Não é que vai soando de imediato. Bom, então, para falar de trombeta, para João não era um negócio. Bem-vindo aí, amado. Gosto demais de você sabe? As trombetas, elas são um símbolo da intervenção de Deus na história. E é interessante porque não é uma novidade para João. Trombeta é algo que a nação de Israel praticava o tempo inteiro, porque era um mandamento divino. Deus já tinha dado instruções lá no passado de como que eles deveriam tanto construir as trombetas como usá-las. E elas tinham praticamente 3 funções distintas, as trombetas. Isso está lá em Números 10, tá? No livro de Números, no capítulo 10, Deus fala para Moisés: constrói 2 trombetas de prata. E olha que interessante. A primeira função da trombeta era para reunir o povo. Deus falava assim, alguém precisava coordenar, gente, o povo no deserto. Como é que você ia coordenar? De boca? Ei, levanta, é agora, vamos, agora não. Deus é perfeito. Deus dizia o seguinte, se tocar a trombeta sem aclamação, 2 trombetas sem aclamação, o povo se levanta e põe de prontidão. Se tocar a trombeta com aclamação, o lado leste e oriental levanta-se junto as coisas e começa a marchar. Se tocar de novo a trombeta com aclamação, o lado sul levanta e começa a marchar. Se tocar só uma trombeta, aí o povo fica sentado. Só os líderes, os príncipes das tribos se apresentam diante de Moisés. Segunda função da trombeta, anunciar a guerra. Vai entrar em guerra, toca a trombeta e prepara o povo para enfrentar o inimigo. Então, a trombeta ela tinha uma função, ela tinha funções específicas determinadas. Em Números, capítulo 31, fala exatamente disso. Quando Moisés leva o povo para lutar contra os midianitas, é o toque da trombeta à frente, que vai anunciando Deus dando ordem. Isso é ordem divina, para que o povo reconhecesse que a força do exército está em Deus e não na força do seu braço. Então eles tinham que tocar trombeta. E a terceira função da trombeta era anunciar um tempo especial. Então, quando Salomão foi anunciado, ungido rei, as trombetas tocaram. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, será precedido pelo toque de uma trombeta. Então, a trombeta ela tem função, ela tem significado, ela tem razão de ser. Não é porque escolher uma trombeta, não. Existe um porquê. E a trombeta agora, no capítulo 8, ela está dividida em 2 grupos. O primeiro grupo são as 4 primeiras. Elas estão divididas em catástrofes naturais. Estamos vivendo. Ou não. Ou Ou não. Aí depende tem como ficar. Exato. Mas elas estão divididas em 2 grupos. Então, assim, as 7 trombetas que nós vamos ler e estudar aqui no livro do Apocalipse, as 4 primeiras estão muito direcionadas a desastres naturais. A ira de Deus na natureza, na criação e atingindo o homem. As outras 3 trombetas estão diretamente impostas aos homens, ao sofrimento dos homens. Aqui a natureza não sofre. Deixa eu virar a página aqui para eu me achar todo. Eu vou me empolgando e vou pulando a sequência dos livros. Então vamos lá. As primeiras 4 trombetas, elas vão falar sobre o impacto ou as catástrofes naturais que vão atingir a terra, o mar, os rios e o cosmos. Os astros, né? Vamos dizer assim, os astros, a lua, as estrelas, o sol. E as últimas 3, elas vão falar de sofrimentos impostos diretamente ao ser humano. E aí elas também são chamadas de ais. Então você vai falar, o primeiro ai é a 5ª trombeta. O segundo ai é a 6ª trombeta. O terceiro ai é a 7ª trombeta. Então temos que ter isso
É muito código, né? Muita coisa, mas é legal, eu gosto disso. Então a gente precisa só entender isso. As 3 primeiras trombetas, o sofrimento é diretamente no ser humano. Então as trombetas, elas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. E aí é muito importante. E é um erro que muita gente comete. E a gente não pode cair nisso. Muitas pessoas ficam tentando linkar as trombetas a algum acontecimento específico. O que você está rindo? Você faz isso? Não. Eu quero só fazer uma pergunta. Sim. Essas trombetas, elas vão tocar literalmente? E aí a gente vai ouvir ou é os acontecimentos que vão preceder os... São os acontecimentos que vão preceder. Se isso gosta de ser bom, né? Que a gente A gente vai, primeiro, hein? Tocou. Certo? Então, era sobre exatamente isso. Então, aqui, irmãos, e aí é isso que eu ia falar, exatamente isso. Nós precisamos ter muito claro que isso aqui fala muito de símbolos. Querer associar os símbolos do capítulo 8, 9, 10, que a gente vai ver para frente, a eventos específicos. É beirar a fantasia, é beirar o grotesco, é beirar qualquer coisa, porque não nos cabe, não nos foi revelado essas coisas. Então imagina, tem uma trombeta que é o granizo caindo com fogo, aí amanhã cai um meteoro, trombeta e tal. Cara, me diz uma coisa, o que contribui isso para a minha salvação? A gente não precisa se prender a isso. Tem que estar se preparando, estar preparado. A gente estuda, a gente lê, a gente procura conhecer, mas, de novo, a gente não tem que se apegar a isso, não tem que estar preocupado, que é o evento específico que pode determinar a trombeta, porque são símbolos, a gente nem consiga ver, a gente não sabe nem se a gente vai presenciar. Amém? Bom, outro propósito que as trombetas têm é advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Isso é muito importante. Porque, mesmo no momento da ira, Deus ainda é misericordioso. No momento em que as trombetas estão sendo tocadas e os eventos estão acontecendo, a misericórdia de Deus ainda está alcançável. A porta ainda não está fechada. Apesar de, no capítulo 9 de Apocalipse, já fica claro que os ímpios não vão voltar atrás. Eles vão continuar nas suas. Apesar de toda a ira que virá, eles não vão se mexer. Porém, temos que ter isso muito claro. Na ira, Deus ainda deixa aberta a porta da misericórdia. Na sua ira, Deus ainda é misericordioso. Isso é muito importante. Senão vira um Deus tirano. Um Deus que... Eu acho que ele, assim, é mais ou menos assim, ele vai levando, esticando a corda até o máximo que pode, né? Vai chegar um ponto que não vai dar mais. Né? Exatamente. Então, assim, só que o homem ele é mau por natureza. Então, ele não vai... Eu falei no capítulo 9, lá no versículo 20, tá? Vocês vão ver que eles não vão voltar a se arrepender ou se achegar a Cristo. Mas Deus está o tempo inteiro chamando o ímpio ao arrependimento. Tanto na figura dos cavalos, nos selos, como na figura das trombetas. Por mais que a ira de Deus está sendo derramada, o convite ao arrependimento está sendo feito à humanidade. Eu acho que o Jó ia falar. Não, assim, a gente vem estudando assim, ao longo da povo de Deus, a gente percebe que, a gente tem falado isso, né, constantemente, há não sei se a expressão é essa, há uma relutância deles, do Senhor, de permitir a destruição. Ele só permite mesmo em último caso. Então a gente vai vendo isso acontecer e estamos vendo atualmente na nossa humanidade aí acontecer, as pessoas trocar o certo pelo errado e começa esse processo e vem lá no início. Exatamente. Então, outra coisa que a gente aprende aqui é que as trombetas, elas mostram que o juízo de Deus ele é universal. Ele atinge
tudo que compõe a criação. Afeta terra, mar, rios e os astros. Não há nenhuma parte no mundo protegida que sirva de refúgio para os maus. Para onde o homem mau correr, a ira de Deus estará presente, porque atinge toda a criação, todos os elementos. Não tem para onde fugir da ira de Deus, da presença de Deus. Ninguém foge, ninguém se esconde. As pessoas vão correr para as montanhas, pedir para as montanhas, mas o juízo de Deus está na montanha. The Walking Dead. Então, ó, só para a gente finalizar esse tópico, as 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus, aos homens maus, em seu ser físico. E as 3 últimas, que a gente vai estudar para frente, causam angústia espiritual. E aí, quando a gente fala de angústia espiritual, traduz-se pelo próprio inferno sendo aberto, sendo manifestado. Porque o que te atinge fisicamente, é físico. Isso aqui é uma capa, isso aqui é uma proteção. Mas o que atinge a alma e espírito é eterno. E aí vão ser as outras 3 trombetas que a gente vai ver mais na frente. Você vai faltar. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 7 até o 13, as trombetas começam a tocar. E aí a gente vai para a primeira trombeta. Uma coisa que é interessante, a gente já tem em mente. Há uma semelhança, tá? Entre digamos assim, a consequência do toque da trombeta, que vamos chamar de a praga da trombeta, com o que aconteceu no Egito, antigamente. Então, das 4 trombetas, 3 são muito semelhantes às pragas do Egito, e uma quarta que não é semelhante a uma praga, é semelhante a um acontecimento no deserto, quando o povo estava sob os cuidados de Deus. Então, a primeira trombeta, ela fala de uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante com a praga número 7 do Egito, que a praga número 7 do Egito existia uma chuva de granizo e fogo, só não existia o sangue. Bom, o que isso significa? Que na ira de Deus, com o acrescento do sangue, o caráter destrutivo, ele é muito maior do que o que foi derramado no Egito. Então você imagina o seguinte, qual é a imagem que a gente tem que ter? Hoje você tem a população mundial, ela é muito concentrada em grandes centros, em cidades. A densidade demográfica ela é mais concentrada nas cidades do que antigamente, as pessoas eram mais espalhadas no campo. Então, se você imaginar que a ira de Deus ele vem nessa primeira trombeta como chuva de pedra e fogo, aí você pode interpretar o que você quiser, né? Meteoro, granizo, o que você quiser. Se quiser pensar, você pode pensar. Você tem que imaginar as consequências disso. Imagina cidades inteiras pegando fogo, pessoas esvaindo-se em sangue, e ainda assim o homem não se volta para o seu Deus. E tudo isso, respostas de Deus à oração dos santos. Chegou o momento de Deus vingar a perseguição que a sua noiva sofreu, os maltratos que a sua noiva sofreu, e volta a ira de Deus vencendo, derramando. Então, a gente pode interpretar a primeira trombeta como uma chuva literal de granizo com fogo, mas você pode interpretar como uma erupção vulcânica, você pode interpretar como fenômenos naturais, talvez a gente nem conheça ainda, que podem acontecer, mas que você não pode abrir mão de saber que tudo isso acontecendo está sob o controle de Deus. Não é nada atribuído a Satanás. Tudo que acontece no mundo parte do trono. Isso tem que ficar muito claro. O trono governa o universo. Nós aprendemos isso no capítulo 5. Tudo parte do trono. Pode chover canivetes. Parte do trono. As consequências, a proporção do atingimento, tudo isso está sob o controle de Deus. Atinge quem Deus quer que atinge. Não é algo que aconteça e seja lá o que Deus quiser, não. Está sob controle, está sob comando. E isso é exatamente uma forma de Deus castigar o pecado dos ímpios, pela impunidade que eles sofreram durante todas as suas vidas, em detrimento
a levar uma vida de pureza, consagração, adoração, subserviência a Deus, a Cristo. O significado é que o Senhor que está reinando afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a sua segunda vida. Outra coisa que é muito importante, irmãos, a gente não sabe, não pode, não temos condições de afirmar se isso vai acontecer só depois do arrebatamento, acho que eu já falei isso hoje, ou em um momento futuro, ou se podem ser coisas que já vêm acontecendo também desde a primeira vinda, desde a ascensão de Cristo aos céus. Existe essa possibilidade. Então pode ser que os terremotos, as erupções vulcânicas, as inundações, os maremotos, tudo isso seja parte dos cavaleiros que a gente estudou no selo, mas pode ser também parte da trombeta, ou não, pode ser que isso vai ser mais literal, mais, digamos, concentrado, depois que a igreja for retirada, e realmente, literalmente, vai chover pedra e fogo. Eu não sei. Já aconteceu no passado? Aconteceu, no Egito. Já aconteceu. Não é uma novidade. Bom, então, tudo acontece sob o comando de Deus, porém, a destruição ainda não é total, ela é parcial. Ela não é total. É apenas o início do fim. Não é ainda o fim. Ainda há chance de arrependimento. Amém? A segunda trombeta. A segunda trombeta, ela fala sobre calamidades marítimas. Ela diz que como que montanhas, verdadeiras colunas dentro do edifício da criação, em chamas, elas são atiradas ao mar. Então essa é a segunda trombeta. É como se a terça parte do mar morresse com tudo que há nele: peixes, navios, comércio, homens. Esta segunda trombeta, ela já é mais severa do que a primeira. Ela já começa a atingir de forma mais explícita, não que a primeira não tenha matado ninguém, mas aqui você já começa a ver de forma mais explícita a morte de homens e o atingimento dos mares, do oceano, que é pouco, a gente leva pouco em consideração. Bom, aqui vocês não vê também só o dano à natureza, você começa a ver o dano ao material humano, ao capital, ao sistema que impera. A título de curiosidade, de todos os modais de transporte que existem no mundo, 90% de tudo que se produz ou se negocia no mundo cruza o modal marítimo, é transportado de maneira marítima. Você imagina algo vindo e destruindo 33% desse sistema. O que acontece com o mundo? Ele entra em colapso. Nós não temos o modal marítimo destruído com a pandemia. Nós temos ele atrasado. O porto de Xangai, Pequim, na China, fecha, é um caos. Todas as empresas, eu sofro isso diariamente na terra. Eu tenho atrasos homéricos de mercadorias. Por atraso, eu estou com um delay na cadeia marítima de logística. Eu não tenho a destruição de 33% da cadeia logística. A segunda praga, ela traz consequências da natureza. Ela é mais explícita quanto à morte do ser humano, mas ela atinge o sistema que vai estar governando este mundo quando ela vier. Concorda? Gostei, você está reagindo bem hoje. E aí a segunda trombeta, ela é semelhante à primeira praga do Egito. Ela é semelhante, ela não é igual, porque ela transformou a água do Egito em sangue. Tá? E aí os peixes morreram, então a atividade econômica que tinha na época de pesca, ela não existia. Então ela é um pouco semelhante, ela não é igual. E mais uma vez, o juízo ele é delimitado, ele tem um limite. Olha, não vai destruir todos os mares, não vai destruir 50% dos mares, não, é a terça parte. Ele é delimitado, mas ainda não é total.
E se ele ainda não é total, ainda há chance para o arrependimento. Está Ainda claro? há chance. Ainda tem chance para o arrependimento. A terceira trombeta. Rápida as trombetas, né? Está passando rápido assim. Bom, o juízo agora é: a água doce é transformada em água amargosa. E aqui ela não está ligada a uma praga do Egito, mas está ligada a algo que Deus fez ao povo no deserto, quando encontraram uma fonte de água amargosa. E ele transformou em água doce, em água potável. Agora não. Agora inverte. Toda água potável é transformada em água amargosa. A bênção de Deus, representada na fonte de Mara, lá no deserto, agora ela se torna maldição. Deus faz a sua criação retroceder. Parece que Deus fantástico. O que Deus está fazendo é retrocedendo na sua criação, invertendo a lógica das coisas, para que o homem sinta o peso de sua mão, sinta a ira do seu Deus, porque todas as oportunidades foram dadas para ele se voltar ao seu Criador, e ele o abandonou, e ele continua com as costas viradas, ignorando o plano de salvação de Deus. Bom, estima-se hoje que o grande problema do século XXI não vai ser a falta de energia, o petróleo ou a alimentação, que o mundo está crescendo exponencialmente. Estima-se que o grande problema do século XXI seria a falta de água potável. Sim, isso mesmo. Inclusive eu falei semana passada sobre isso. O Brasil é o único país que dentro desse universo aí é capaz de produzir para o mundo. E que a Índia, por exemplo, já passou a capacidade de habitação, de população da Índia, da China, né? E não tem condições, já não tem água para plantar. E o Brasil é o único país que desponta, mas diante disso aí a gente fica já até pensando que a coisa fica séria para todo mundo, né? Se já está, imagina como vai A questão ficar. de água é muito séria. Se já está sério, como é que vai ficar? E o vizinho lá lava o carro todo dia. Então, na terceira trombeta, nós já vemos que o homem não pode correr para a terra, porque a terra está sendo atingida. Pode falar. Desculpa interromper, mas essas são as três que a gente não vai ser atingido? Não, a igreja não. A igreja não sofre nenhuma consequência disso aqui. Graças a Deus, né? A gente já está. As Aí já deve trombetas, passar dois. Ainda tem chance. tem as trombetas de glória e as trombetas de juízo. As trombetas de glória é que o apóstolo Paulo fala. As trombetas de juízo é de João. Mas Você entendeu por que precisou do intervalo? Para selar os santos e os santos não sofrerem consequências desse juízo? Ah, mas é tipo no Egito, onde passou. Mas aí como é que vai ser? Porque agora não Então, tem essa exato, divisão igual no certa. Egito, que quando veio a praga dos animais mortos, todos os animais no Egito estavam mortos, Mas menos a região de Gozém, que era onde habitava o povo. Mas aqui não tem tipo uma região onde habita toda a Exato, região. exato. Centralizado. Exato. Você duvida que vai cair um meteoro, está andando eu e um ímpio, o meteoro cai e o ímpio foi e eu continuo andando, não sinto nada. Deus não tem poder para isso? Deus não tem poder para isso? Tem. Mas a gente vai ser arrebatado antes? Não sei. Não vou botar daqui não. Depende. Você crê que vai ser arrebatado antes? Você não vai ver isso? Eu não quero. Eu também quero. Eu já vou ser estar lá arrebatado no antes. Não, mas você tá falando que não vai ser arrebatado antes. Mas por conta de incerteza de você ou é. Tipo assim. É porque não tem nada específico na Bíblia. O certo é que vai ser arrebatado antes, vai ser arrebatado depois, essa é a questão. O que você acredita? Por qual Linha. de entendimento você vai seguir? Essa é a questão. Tchau, ver. Você vai. Você acha que a igreja vai ser arrebatada depois das trombetas? Não, você vai ver. Não, não quero responder. Você vai antes. De novo, olha, eu falei isso na última aula. Eu falei isso na última aula. Professor, qual é a correta? Esteja preparado, amados.
Se for o arrebatamento vier antes, glória a Deus, vamos estar na glória com Cristo. Se o arrebatamento vier no meio da grande tribulação, glória a Deus, nós passaremos metade da grande tribulação. Se o arrebatamento vier no final, glória a Deus, que a gente atravessou a grande tribulação sem ser atingido pelas promessas. Você não tem que estar com medo disso, você não tem que estar preocupado. Jô, chegando lá, não estava sabendo que ele vai mostrar o professor falando. Lá no telão, né? Eu interrompo, falo assim, ó, explica direito pra entender. Que eu posso falar, não entendi. E esse telão que o povo fala? Eu acredito muito que a igreja ela vai ser poupada. Mas a melhor maneira de Deus poupar a igreja é arrebatando a igreja. Então eu olhando para essas três vertentes, e aí eu falo para vocês que é melhor que vocês estudem, aprofundem na palavra, para a gente não ser como uma folha seca ao vento. Mas a minha crença, o meu entendimento é que seremos arrebatados antes. Aí é uma coisa minha, Israel, meu. Eu não posso falar que eu sou mid e que nem pós, porque eu acredito que seremos pré. Eu acredito que a palavra de Deus está lá no livro de Mateus, capítulo 24, que vai acontecer. Eu já passei por aquelas 4 coisas, nós aqui já passamos pela fome, pela peste, pelo terremoto e pelas guerras. Mas isso não é o fim, ainda é só o princípio. Então eu creio que a gente já está nessa etapa. E agora está um momento forte que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Eu acredito assim, mas nós sabemos que temos vertentes. E Deus tem as suas formas de agir, gente. Vamos lá. Como é que Deus preservou a Daniel? Dentro da cova. Exato. Como é que Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego? Dentro da fornalha de fogo. Por que você duvida que o evento não pode me atingir e pode atingir o ímpio? Você tem inúmeros exemplos bíblicos que Deus tem todo o poder. Quantos do nosso lado que morreram e a gente foi preservado? Pode interpretar-se dessa forma. Então, assim, o fato é o seguinte, olha você vê que interessante. Nós estamos falando que a terra já foi atingida, os mares atingidos e agora os rios que estão se transformando, as águas doces estão se transformando em rio. Mas desde os princípios que a humanidade ela vem sofrendo com inundações, enchentes, epidemia, tempestade. E isso é amplamente divulgado na imprensa. A imprensa divulga abertamente a chuva, a catástrofe em Recife, está todo mundo nadando lá. Mas a imprensa não divulga que isso é consequência do pecado. Está vendo como as coisas elas caminham numa direção? Existe algo direcionando a humanidade num só caminho. E aí as pessoas ficam sem entender o porquê dos desastres naturais, o porquê que acontecem essas calamidades, o porquê que acontecem as tragédias. Nós, povo santo, que temos a oportunidade de estar reunidos aqui estudando, nós temos isso muito claro. Tudo que acontece no mundo está sob o controle de Deus, em consequência do pecado dos homens. Mas isso não é dito, isso não é anunciado, é simplesmente sofrido. Eles sofrem, engolem e vão para a próxima, e sofrem, engolem e vão para a próxima. É necessário que uma voz alerte e diga: olha, está vendo isso que está acontecendo? Isso é fruto dos seus pecados. Esse é o nosso papel, a igreja, anunciar o evangelho é isso. Temos que viver o cristianismo, amor ao próximo. O pastor Israel já deu um exemplo disso hoje, mas também é nosso dever anunciar exatamente isso. Olha, é consequência, e não vai acabar, isso vai só piorar. Isso aqui ainda não é o fim. Assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Sim. Amém? E Noé estava anunciando. 100 anos anunciando. Então, os desastres naturais
são as trombetas de Deus, chamando os homens aos arrependimentos. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave que os outros dois primeiros, esse da água amarga. Pois aqui a morte é muito explícita, a morte de pessoas, de seres humanos, ela é muito explícita. Mas ainda não é final. Ainda há tempo para o arrependimento. Amém? E a quarta trombeta, que é de hoje, né? Depois só nos próximos capítulos, são os astros, a lua e as estrelas sendo tirado o seu brilho. Para os irmãos entenderem isso, é como se você estivesse tirando do ser humano a capacidade de visão. A gente só enxerga porque existe luz. Sem luz não há visão. Que Sem essa luz. luz também não tem. Oi? A escuridão. A escuridão. Atrás disso. É isso. Então a quarta trombeta, ela trará sobre a terra escuridão, falta de luz, você não enxerga, você não vai conseguir mais. Mas tipo, se situar. celular, a gente não poder ligar a lanterna? A luz também é ligação. Tá terrível hoje, né? Eu não tenho sim, mas vai acabar a energia, vai passar a bateria. Vai ser a luz dela. Ah, é verdade. E dela? Ela também apaga. Ela também acaba. Então, todas essas trombetas, então todas essas trombetas são exatamente o juízo de Deus, ainda admoestando a humanidade ao arrependimento. E não acontece o arrependimento. E aí não tem para onde o homem fugir. Ou seja, nós chegamos aqui com a quarta trombeta aos elementos da natureza. Nós já passamos por terra, mar, os rios e a visão. Você perde o senso. Você não tem mais a luz para você enxergar. Você não tem visão. Você não sabe para onde ir, para onde você vai. Essa a quarta trombeta. Está claro até aqui? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, no versículo 13, que João diz: eu olhei e vi uma águia. Em algumas traduções são águias, em outra tradução são anjos. Tá? É um anjo, né? Na minha é um anjo, mas na Almeida que eu tenho também, na outra é uma águia. Como águia. Voando pelo meio do céu. Na do senhor é águia, né? Na minha é um anjo. Voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda estão para soar. O caráter trágico das três últimas trombetas. Primeiro, os três ais. O que significa três ais? Três ais aqui, irmão, tem a conotação de superlativo. Muita dor. Se você acha que os quatro primeiros foram ruins, as três que virão serão muito pior. Tem mais depois das 7? Não, são 7, né? Só vai ver 4 hoje. Chegou. Por hoje é só de trombeta, só isso. Mas esses 3 ais. Os três ais. Eu estou dizendo o seguinte: o capítulo 8 ele termina exatamente isso. João tem a visão de uma águia ou de um anjo, dizendo para a humanidade, dizendo para os homens: olha, vocês estão sofrendo? Foi dura as 4 trombetas? Foi. Vai vir pior. Entendeu? Vai piorar. Vai piorar. Mas eu tô muito no próximo. São mais 3 trombetas com. Ele deu o nome de Ai. Ai, muita dor. Ai, ai. Muita dor. Ah, tá. Exato. Então, assim, as próximas 3 trombetas, essas 4 trombetas, elas atingem a natureza e ao homem. As próximas 3 é só o homem. A natureza ela não sofre mais nenhuma consequência da ira de Deus. É exclusivamente aos homens. Só que a ideia de superlativo nos traz a interpretação de que elas serão muito, muito piores. E elas são. Mas aí só na próxima aula. Tá? E o segundo tópico. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas diretamente os homens. Ou seja,
o que Deus está fazendo aqui é um dano terrível é infligido à terra e à vegetação, ao mar e seus navios, às águas e os homens, e à luz ao qual o homem vê. O meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a sua visão são atingidos mediante resposta de Deus, a oração dos santos e a oportunidade de arrependimento da humanidade. Os selos mostraram a igreja sofredora clamando por justiça. As trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo de fato não se arrepende. Capítulo 9, versículo 20. Mas nunca o mundo poderá afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade de se arrepender, movendo céu e terra, literalmente. Amém? Amém. Eu agradeço a você. Peraí que eu quero esclarecer uma dúvida. Não, é sério. Eu esperei até o final. Uma amiga minha pediu para perguntar. Eu ouvi falar por aí. E o Essa é telão? velha. Essa é velha, né, Zé? Uma amiga minha. E diz do telão, já ouviu falar do telão que vai passar na tua vida inteirinha na frente das outras pessoas para ver se foi bom ou mal? Sim. Isso é simbólico. Isso é simbólico. Foi quando você Ô, Ju, Caiu por terra todo. esse telão, você pode chamar ele de consciência. Ah, Eu achei que ia passar e todo mundo ia ver